Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A maioria do pessoal não me conhece, né? Meu nome é Ana Bem-vinda, eu estou formadora no Cefens, agora no ano de 2021, com a turma da Educação Infantil. E em nome da Secretaria Municipal de Educação, do Cefens e de toda a equipe, nós damos as boas-vindas a todos os professores, gestores, que estão aqui conosco hoje, né, para apreciar a apresentação do professor André Benites. Então, o professor André Benites, ele trouxe para nós uma live, na qual ele vai estar falando com vocês um pouquinho sobre a questão da legislação. E eu gostaria, né, de dar, em nome do Cefens e de toda a equipe, as boas-vindas ao professor André Benites. Agradeço a presença de todos os professores, gestores da Secretaria Municipal de Educação, e eu passo, então, a palavra para que o professor André Benites comece a apresentação e passe a palestra para vocês. Um recado antes de a gente começar a palestra, tá? Como o número de professores é grande, e para otimizar o atendimento e também facilitar com que todos participem, a orientação é: o professor André Benites, ele vai estar fazendo a palestra na íntegra, e a gente solicita que as questões, as perguntas, os formadores também estarão aqui no chat acompanhando as perguntas. Então, por gentileza, as perguntas sejam direcionadas no chat, tá? Para evitar a interrupção na fala no momento da apresentação do professor André Benites. Aí, depois que ele terminar de fazer a apresentação, as dúvidas que surgirem, o professor ele irá na íntegra respondendo, e depois ele se coloca à disposição para continuar essa conversa, né? Que, na verdade, ela não se esgota por si só hoje. É apenas o início do estudo desse documento, que envolve, então, é uma parte que muito interessa para todos nós. Então, a gente solicita que todos vocês esse amplo, a gente siga esse combinado para que a nossa reunião ela consiga ser cumprida dentro do prazo estipulado e a gente consiga otimizar esse tempo precioso, né, para nós. Então, passo a palavra para o professor André Benites, seja bem-vindo, e em nome da equipe Cefens, nós agradecemos a sua disponibilidade de estar compartilhando conosco. Passo a palavra. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Sim. 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 Bom, como a Ana falou, eu sou o professor André Benites, eu sou professor de História, eu uso barba, tenho cabelo curto, crespo, estou vestindo uma camiseta preta e ao meu fundo, um fundo de parede branca. Eu sou professor de História, estou há 7 anos na Rede Municipal de Sumaré, eu leciono na MF Nilza Tomazini, na EM Leandro Franceschini, e esse ano também eu estou como professor formador no Centro de Formação das Turmas de Ciências Humanas. Desde 2018, eu estou no Conselho Municipal de Educação de Sumaré, e desde 2019 eu sou coordenador geral do Conselho Municipal de Educação de Sumaré. E a ideia da nossa live, ela surgiu de uma coisa que é cultural dentro da formação de humanas. Já era feito pelo professor Diego, pelo professor Fernando, que também esteve na formação de humanas, que é o estudo da legislação dentro da formação. O estudo da legislação e o entendimento, a reflexão de como a legislação influencia no cotidiano docente, como ela influencia na nossa vida. Penso que é muito importante para os professores o exercício do estudo
das principais legislações base da educação e, principalmente, as legislações municipais e aquelas que afetam a nossa vida, né, enquanto servidor público, enquanto professor. É muito importante estarmos atentos à legislação do município. Por exemplo, esse mês estamos no mês de novembro. Será que no mês de novembro, na rede municipal de Sumaré, ou durante todo o ano, nós inserimos nos nossos planejamentos, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, Educação Infantil, a Lei 10.639 de 2003? Então, quando a gente traz para dentro da formação continuada, o estudo da formação, quando a gente debate, faz a reflexão da legislação dentro da formação, quando a gente tem esse hábito, nós temos uma intimidade maior com a legislação, nós temos uma facilidade maior de adequar essas legislações pertinentes à educação dentro dos nossos planejamentos e executá-los levando em consideração a legislação e que ela precisa ser cumprida. No mês passado, dentro da formação de humanas, no mês de outubro, nós estudamos a Lei 6.449/20, que é a legislação que alterou a Previdência Municipal aqui em Sumaré, e eu trabalhei a leitura, a reflexão e o debate sobre essas alterações dessa lei na minha turma de segunda-feira à tarde de humanas, na minha turma de terça-feira à noite de humanas, e também na turma mista de sábado, a qual eu fui professor formador durante o mês de outubro. E tivemos assim, experiências muito bacanas sobre a reflexão, sobre o entendimento da lei. Nós não nos debruçamos em cima dessa lei com uma visão causídica, uma visão de advogado. E trazer para a formação e estudo da lei foi uma demanda, como eu ressaltei no início, sempre foi uma demanda dentro da formação de humanas, e essa lei especificamente, a lei que que trata das alterações, foi uma demanda dentro da formação de humanas. Passando por isso, houve nos grupos a demanda de que fosse estendida essa análise da lei, esse conhecimento da lei, porque é uma lei que, como eu disse, afeta a nossa vida. Essa lei foi aprovada no dia 29 de dezembro de 2020 na Câmara Municipal de Sumaré. Nós já estamos aí perto de completar um ano dessa lei, da aprovação dessa lei que alterou a nossa Previdência, a Previdência dos servidores. E nesse um ano, eu penso que dentro do Sumprev deve ter havido um esforço muito grande. Eles lançaram uma cartilha de explicação sobre essa lei. A cartilha do Sumprev, para quem teve a oportunidade de verificar, ela ficou muito bem didática, ela ficou, sim, muito bem explicativa, e nós até nos utilizamos dela para o entendimento também dessa lei na formação. Sobre essas questões, nós pensamos assim, há alguns anos tem se alterado leis que pesam sobre o dia a dia do servidor público, do professor, com muita frequência. Tivemos aí reformas trabalhistas, tivemos aí a reforma da Previdência em âmbito nacional, e como nós observamos, são leis que trazem um prejuízo absoluto para o servidor público, para o servidor e para o Brasil como um todo. Nenhuma dessas leis surtiu nenhum efeito positivo para o país e principalmente para nós, servidores públicos, que estamos aí em constante ataque mediante a aprovação dessas leis. O Estado de São Paulo, para os professores que também lecionam no Estado de São Paulo, ultimamente foi aprovada uma lei que alterou drasticamente a vida funcional do servidor da educação dentro do Estado de São Paulo. E quem vota essas leis? Quando são leis no âmbito federal, quem vota essas leis são os deputados federais e os senadores.
Quando as leis são no âmbito federal, como essa lei que trouxe um prejuízo gigantesco para o servidor público da educação no estado de São Paulo, essas leis são votadas pelos deputados estaduais. E essa lei de 29 de dezembro de 2020, essa lei foi votada pelos vereadores de Sumaré, na Câmara de Sumaré. Essa lei, ela é decorrente da reforma da Previdência que foi aprovada em âmbito nacional. Então, ela vem para o município como cascata. O que nos causou uma estranheza, nós que temos um coletivo dos educadores, que sempre estamos aí buscando o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, o que nos causou estranheza é a lei ser votada no apagar das luzes do mês de dezembro do ano de 2020, quando, por exemplo, a educação estava desmobilizada, a educação estava em recesso, sem nenhum poder de reação para ir para a Câmara, para questionar os vereadores e questionar a aprovação da lei na íntegra da forma que veio. E trouxe muito prejuízo. Quando nós olhamos para a lei 6449/20, que alterou a nossa Previdência, ela trouxe muito prejuízo para o servidor de educação, para o servidor de educação que está em sala de aula, para o especialista, para o servidor que está pela regra geral. Então, assim como a lei federal, a nossa lei trouxe esses prejuízos. Então, a primeira reflexão que fizemos dentro da nossa formação foi a forma que essa lei foi votada pelos vereadores na Câmara Municipal de Sumaré. Votada no dia 29 de dezembro, no apagar das luzes do ano, com toda a educação desmobilizada em recesso, sem nenhum tipo de reação para o questionamento dos itens dessa lei. Foi votada a toque de caixa do dia para a noite. Então, sem diálogo, sem nenhum tipo de alteração. Então, isso foi muito ruim para a educação e para o município. Outro aspecto é que amanhã o Sumprev fará uma live também, e é muito importante que todos que, infelizmente, o horário é um pouco complicado para os trabalhadores da educação, em geral, às 9 da manhã, mas seria muito importante que todos pudessem participar dessa live que o Sumprev fará, porque realmente o Sumprev é a instituição dentro do município que pode nos trazer sobre essa lei, sobre a vida funcional, a partir dessa lei, informações mais relevantes. Além do estudo e da reflexão dessa lei que estamos fazendo dentro da formação continuada, dentro do centro de formação. Seria muito importante que todos pudessem participar, seria muito importante também que o Sumprev pudesse disponibilizar o vídeo e, de repente, uma outra rodada de palestras em um horário mais adequado aos trabalhadores da educação. Porque as informações que eles vão trazer amanhã, certamente, são informações importantíssimas para a nossa vida funcional. Eu vou iniciar a nossa análise da lei, eu vou projetar a lei aqui para que todos possam vê-la. Tá aqui, ó. Letícia, vamos ver o nome dele. O microfone dele tá parado, tá desligado. É ele mesmo, não é? André Benites, ele mesmo.
Eu preciso, por favor, a hora que eu falei, que algum professor formador, ou a Ana, alguém, possa sinalizar via áudio se está adequada a apresentação, porque eu não consigo vê-la enquanto apresento. O André, tinha aparecido a apresentação, agora sumiu. Eu vou apresentar novamente. Pronto. Todos conseguem visualizar a lei? Sim. Sim, aparece. Sim, sim. Então, Um pouquinho melhor. 110 aí por cima. melhorou? Melhorou, ficou bem melhor. Então, nós vamos analisar a Lei 6.449, de 29 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio social do município de Sulé, ocupantes de cargos de provimento efetivo e das outras Ô, previsões. André, você está me escutando? Estou. Pede para alguém desativar os áudios dos participantes. Acho que alguém já desativou até o seu, Fabi, mas deu certo. Eu vou pedir, por favor, que os professores se atentem aos microfones para que a gente possa, que não haja interferência na hora de... Não fique um entendimento, porque é importante a leitura de alguns trechos. Bom. Então, nós vamos para a regra geral. Então, pela nossa regra geral, no artigo 2º, os servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, lembrando que essa é a regra geral. Depois nós vamos para a regra específica do professor, da professora. Os servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos serão aposentados voluntariamente, observando cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem. 2. 25 anos de tempo de contribuição. 3. Tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço público. E 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então, repetindo, 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem, 25 anos de tempo de contribuição, tempo mínimo de 10 anos de efetivo no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que solicita a aposentadoria. Dentro da educação, isso vale para os trabalhadores que não estão em sala de aula no exercício do magistério, isso vale para os cargos de especialista, para que não exerce a função docente dentro de sala de aula, tá? Então, eles se aposentam, estão dentro da educação, mas se aposentam pela regra geral. Da aposentadoria, professor. Veja que a lei, pessoal, ela é muito sucinta. Ela é bem resumida. Ela não traz muitas discussões, muitas brechas. A lei ela é bem específica e a cartilha que o Sumprev construiu, como eu disse, ela fez ela enxugou e deixou ainda mais didático, então para o nosso entendimento. Mas quando nós nos debruçamos sobre a lei, a gente entende que ela não divaga, ela não deixa muitas oportunidades de interpretação. A nossa lei, essa lei, ela não nos dá muitas oportunidades de interpretação. Ela é bem engessada, ela é bem rígida naquilo que ela aponta na sua redação. Então, da aposentadoria do professor. O professor, o titular de cargo efetivo de professor, será aposentado, observados cumulativamente os seguintes requisitos: 60 anos de idade se homem, 57 anos de idade se mulher. 2. 25 anos de tempo de contribuição
exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na educação básica, certo? 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos, né, 5 anos de cargo efetivo em que foi concedida a aposentadoria. Veja, esses 5 anos de cargo efetivo, esses 10 anos de efetivo exercício público, eles só entram como requisito após a idade ser contemplada, ser completada mediante a lei. E aí, sobre as funções do magistério, a gente entende como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio como educação básica. Então, o professor que estiver dentro de sala de aula, a professora que estiver dentro de sala de aula, na educação, o homem, professor, com 60 anos de idade, a professora, mulher, 57 anos de idade, ambos 25 anos de tempo, de contribuição, e aí os 10 anos de efetivo serviço público, tanto para um como para outro, e os 5 anos de cargo efetivo em que foi concedida a aposentadoria mediante a idade ser completada. A lei, ela vai trazer, pessoal, ela não vai falar só da regra geral, ela também tem para os trabalhadores que têm algumas funções que são colocadas como funções de periculosidade, funções especiais. Ela trata também da aposentadoria em breve de Sumaré, sabe, hoje a reunião. Ela trata também da aposentadoria nas questões, além da questão especial, de casos de periculosidade, da pensão por morte, da pensão por pessoas com deficiência. Então, ela vai um pouco além daquilo que nós vamos entender hoje. Então, tem muitos casos específicos que é interessante, que após essa nossa análise, nós teremos as perguntas e também aquilo que a gente acha que é pertinente, é preciso fazer a consulta no Sumprev, ok? E aí nós temos as regras, algumas regras de transição. E depois das regras de transição, eu vou falar um pouquinho das regras de transição, da regra geral. A regra geral tem 2 regras de transição, a seção dos professores tem 2 regras de transição, e aí depois eu falarei do coeficiente, né? Aposentando, como será feito o cálculo previdenciário e qual será a porcentagem? Será que aposentamos com 100%, com 50%, com 80%? Então, esse será o nosso roteiro aqui. Temos a questão da aposentadoria compulsória, que acontece, né? Nós temos alguns colegas professores que estão ainda em exercício da função lecionando. Até alguns anos, a aposentadoria compulsória, dentro do serviço público, seja professor ou seja qualquer outro cargo, ela se dava aos 70 anos de idade. Hoje, os servidores titulares de cargo efetivo, seja da educação ou qualquer área do serviço público, no caso do servidor estatutário, que completarem 75 anos de idade, eles serão aposentados compulsoriamente. Então, e aí o servidor deixará o exercício no dia que atingir a idade limite, devendo o ato da aposentadoria corresponder a esta data. Então, das regras de transição para as aposentadorias. Então, no artigo 15, ele fala das regras de transição. Ele diz os requisitos para aposentadoria na primeira regra geral, na seção 1. O servidor público municipal que tem ingressado no serviço público
vinculado ao regime próprio de previdência social, em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor dessa lei, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 56 anos de idade se mulher, 61 anos de idade se homem. Isso estamos falando da regra geral, viu? Ainda não entramos no magistério. 30 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 35 anos de tempo de contribuição, se homem. Aí entra os 20 anos de serviço efetivo no serviço público e 5 anos de cargo efetivo no cargo que pede a aposentadoria. Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso, então, até a promulgação da lei. Depois, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso 1º será de 57 anos de idade se mulher e 62 se homem. Claro, se ele se enquadra nessa regra de transição. E aí, para professor. Para o titular de cargo de professor, que tem ingressado no serviço público, em cargo efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social, até a data de vigor dessa lei e comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, os requisitos para aposentadoria serão cumulativos seguintes: 51 anos de idade se mulher, 56 anos de idade se homem. Então, para o professor, aquele que está efetivamente em sala, o professor e a professora, 51 anos de idade se mulher e 56 anos de idade para homem. 25 anos de tempo de contribuição se mulher e 30 anos de tempo de contribuição se homem. Veja, se a partir de 1º de janeiro, o professor homem de 2021, ele já tinha lá 30 anos de efetivo magistério e tinha 57 anos, ele não precisa esperar até os 60 anos, 62 anos. Ele pode pedir a sua aposentadoria, porque ele cumpriu os requisitos. Se na promulgação da lei, esse professor homem, por exemplo, já tivesse 20 anos de efetivo exercício e 57 anos de idade, ele já poderia pedir a sua aposentadoria. Se até a promulgação da lei ele tivesse 5 anos no cargo que se der aposentadoria e os 57 anos de idade, ele poderia pedir a sua aposentadoria. Se a professora mulher, até a promulgação dessa lei, ela tivesse 25 anos de magistério e 52 anos de idade, ela já teria apta para pedir a aposentadoria. Assim como se ela tivesse 20 anos e 52 anos completo, assim se ela tivesse 5 anos de cargo efetivo de professor e 52 anos completos. Então, ela não precisaria esperar até os 57 e o homem até os 60. Bom, agora vamos entender a seguinte questão. E se o meu tempo de aposentadoria já chegou? Qual que é o cálculo para os proventos da aposentadoria? A lei diz, pessoal, que o cálculo da nossa aposentadoria, ele será feito em cima de 100% das nossas contribuições. 100%, sem excluir nenhuma. Nós já tivemos regimes previdenciários que fazia os últimos 5 anos, que excluía as menores e as maiores, mas a nossa lei, ela diz
que o cálculo da nossa aposentadoria, ela vai se dar em cima de 100% das nossas contribuições. Ou seja, ela vai pegar a primeira contribuição, de quando eu entrei na rede, por exemplo, que eu tinha uma jornada mínima, até a última contribuição, onde talvez eu chegue a uma jornada de integral, por exemplo, ou completa. Quando nós analisamos isso na formação, nós entendemos que esse item seria um dos itens que nós poderíamos, enquanto servidores, enquanto os professores, ter debatido na Câmara dos Vereadores para uma tentativa de alteração desse item, porque ele é muito prejudicial. Quando ele faz um cálculo de 100%, pegando lá as primeiras contribuições, que todo mundo que entra com uma jornada bem pequena, até a última, de certa forma, ele já joga para baixo o nosso cálculo previdenciário. Não bastante, depois de fazer o cálculo sobre os 100%, ele faz um corte de 60%. E aí, ele acrescenta 2 pontos percentuais a cada ano trabalhado acima dos 20 anos de magistério, por exemplo. Então, se eu me aposento com 30 anos de magistério e 65 anos, que é o que eu terei quando eu atingir os 30 anos de magistério e 60 anos. Eles vão pegar 100% das minhas contribuições, fazer uma média de cálculo, e vão colocar o corte de 60%. Então, eu aposentaria com 60% da minha aposentadoria, do que eu ganho na ativa, 60% apenas. Então, veja, isso é um absurdo. Esse seria outro ponto de debate, os 60%. Bom, mas além dos 20 anos, eu trabalhei 10 anos. Então, 10 anos, 2 pontos percentuais a cada ano, aumentaria 20%. Então, se eu trabalhasse 30 anos de magistério, com 60 anos, eu chegaria a 80%. Lembrando que isso não seria um corte de 80%, porque quando o primeiro cálculo, ela pega 100% das suas contribuições, já não é 100% daquilo que você ganhava. Então, já jogou para baixo. Aí ela bate os 60%, e depois 2 pontos percentuais a cada ano trabalhado acima dos 20 anos do cargo em que pediu aposentadoria. Então, teoricamente, a gente, de forma alguma, com exceção de alguns servidores que estão protegidos por uma emenda constitucional, se eu não me engano, a emenda constitucional 41 de 2003, nunca vão se aposentar com 100% daquilo que ganha na ativa. Quem se aposentaria? Apenas tem garantido pela lei a aposentadoria integral daquilo que ganha na ativa, os servidores públicos que estavam ou entraram no serviço público até o mês de dezembro do ano de 2003. Todos os servidores que ingressaram no serviço público após novembro de 2003 estão desprotegidos, e por essa reforma que passou na nossa Câmara, seguindo a reforma da Previdência Federal, essa é a nossa perspectiva enquanto servidores, enquanto professores. Então, a nossa primeira análise é uma perspectiva bem ruim,
é uma perspectiva que nos faz pensar que logo teremos que acampar uma luta, acampar as reivindicações na tentativa de mudança. Não só nós, no município de Sumaré, mas é necessário que haja uma reação municipal, estadual e federal, porque dessa forma ela joga o servidor público, no caso o professor, num buraco gigantesco quando reduz a sua renda drasticamente dessa forma. É como se a gente, se você fizer uma conta bem simples, se você pegar o que você ganha com a sua carga nativa hoje e fazer uma média dos 100% de todas as suas contribuições, você cortar os 60%, jogar os 60% de corte, é como se a gente, no final da nossa aposentadoria, se aposentasse com um pouco mais do valor de uma jornada inicial. Então, isso é uma perspectiva bem ruim para o servidor. Dessa forma, é importante que cada um, né, principalmente os servidores que estão em tempo de se aposentar, que já deram seu tempo, que têm dúvida, é muito importante que procurem o Sumprev, que leiam a legislação, se houver a necessidade, né, tem professores que estão buscando advogados especialistas em previdência, principalmente em previdência pública, para que tenham orientações e possam ter saídas, né, buscar saídas. Aqui em Sumaré nós temos, né, dentro do quadro do magistério, muitos professores ainda que estão amparados, né, alguns professores não são, né, penso que tantos assim, mas que estão amparados pela emenda que garante a integralidade, a emenda de 2003, mas a maioria de nós não. A maioria de nós estamos aí desamparados por essa emenda e estamos sujeitos à legislação municipal, a qual houve essa reforma. Então, como eu disse no início, todas as reformas que tivemos, que foram provocadas a partir de 2016 pelo governo federal e estadual, no estado de São Paulo, ou vieram em âmbito municipal, elas foram extremamente prejudiciais ao servidor público, ao professor, e de certa forma, nós não tivemos nem a oportunidade de resistir, por exemplo, aqui no município, resistir, debater, propor a essas reformas. Nós ficamos alheios, nós ficamos desinformados. A reforma da Previdência no município não houve nenhum debate, ela foi colocada em pauta de urgência e votada, como eu disse, no dia 29 de dezembro do ano de 2020. Então, são questões que nos levam a refletir que tudo isso não é por acaso. Há um projeto muito bem articulado para a destruição do serviço público, para cada vez mais o aperto da vida do servidor público, e o servidor público precisa estar atento. O servidor público ele precisa ler a legislação, ter a legislação debaixo do braço, entender quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, o que afeta a vida funcional dele e buscar saídas. Buscar saídas para essa crise que se abate sobre o serviço público e, de certa forma, nos anestesia, né? Mas precisamos
cada vez mais coletivamente, buscar saídas que contemplem a todos nós. As maiores análises sobre a lei, elas estão calcadas em cima da questão da contribuição, do fator de contribuição, das regras de transição e da alteração. Dessa forma, eu vou encaminhar para as questões, para entendermos, de repente, algumas questões específicas que estejam dentro do nosso alcance de entendimento e buscar entender as questões. Se os colegas ainda não têm aquela cartilha do Sumprev, nós, via o Centro de Formação, alguns professores e o próprio Centro de Formação, nós temos a cartilha do Sumprev em PDF, né? Acredito que podemos disponibilizá-la via os grupos, se for interessante, e leiam, estudem, que é muito importante para buscarmos a cobrança dos nossos direitos e entendermos a nossa vida funcional. Então, nesse momento, eu passo as perguntas. Sim, há aqui uma solicitação de que fosse colocada nos grupos da educação, sem problema nenhum. Podemos colocar a cartilha, a lei em PDF, na íntegra, para quem quiser. As perguntas é para colocar escrito lá ou pode fazer aqui mesmo? Ana, como foi feito a organização da questão das... Pessoal, considerando que nós estamos num número grande, né, de educadores, então eu solicito a gentileza que vocês coloquem as questões no chat. E aí o professor André, ele fará uma rodada respondendo todas essas questões que vocês colocarem, que pertinente à presença do professor André Benito. Eu gostaria de lembrar a todos que a análise dessa lei, ela vai muito além disso. Nós temos aí muitas especificidades, como questão de jornada, no caso dos professores, nós temos a jornada integral, será que essa jornada vai estar ou não? Nós temos a jornada completa. Então, além do fator previdenciário, além das alterações, por que eu ressaltei a importância? Porque o Sumprev é a instituição que necessita ser o servidor. Então, eu sei que passou algum tempo já, mas é necessário que o Sumprev ele trate também com cada especificidade do professor essas questões de jornada, de horas, e aí vão. Porque dentro da educação nós sabemos aí que temos uma polissemia, né, uma diversidade de questões que extrapolam essa nossa análise. Então, seria muito bom que todos nós pudéssemos participar amanhã também da live do Sumprev e tirar ainda mais dúvidas que talvez essa análise provocou. Porque, veja, pessoal, a minha intenção aqui, enquanto professor, enquanto educador, enquanto formador, ela não é apenas suscitar respostas, é de analisar, refletir e também suscitar dúvidas, criar dúvidas. E se
saímos daqui, puxa vida, participei da live, eu vi algumas questões e ainda fiquei com mais dúvidas. Não é um problema isso. É necessário que tenhamos pulga atrás da orelha, que tenhamos dúvidas, e a partir dessas dúvidas, depois de refletir sobre como foi aprovada essa legislação, o que ela diz minimamente, a gente transforma essas nossas dúvidas que vão surgir em lutas, em questões, em explicações nas instituições competentes para que tirem todas essas dúvidas, tá? Então, André, eu acho que essa é a função maior. Perguntas aí no chat sobre horas complementares, sobre a questão de deficiência física. Deixa eu só perguntar uma coisa. A live da Sumprev é... Luciana, cortou a sua fala. Eu vou, na sequência, passar a pergunta da professora Simone. A professora Simone, ela pergunta o seguinte: todos que ingressaram no cargo antes de 2003 têm direito à integralidade dos proventos mediante essa emenda constitucional que você mencionou? Sim. Os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes do mês de dezembro de 2003 estão protegidos pela emenda constitucional, que dá garantia de integralidade. Mas veja, direito não quer dizer que você não precisa lutar e ir para a justiça. Muitos estão se aposentando e aí esperam, por exemplo, sexta parte, toda a progressão, se aposentam. Aí não vem a integralidade. Aí o que eles fazem? Vão atrás da questão da emenda, colocam um advogado e conseguem na justiça essa integralidade, que está garantido por essa lei para quem ingressou até 2003. Então, depois de 2003, foi tirado essa garantia. Então, por exemplo, quando eu fiz essa explicação no centro de formação, na qual algumas supervisoras de ensino participaram, uma supervisora de ensino, ela disse que foi consultar, né, sobre a questão da aposentadoria, e foi dito a ela que, mesmo ela estando garantida por essa emenda constitucional, que foi até dezembro de 2003, que caiu, né, ela não teria a integralidade. Ela teria que entrar na justiça para conseguir essa integralidade. Então, quem entrou no serviço público até 2003 tem essa brecha na lei, mas tem que procurar a justiça na grande maioria dos casos. Ok, professor André, tem mais algumas perguntas aqui que surgiram. A professora Fernanda Moranza está perguntando, deixa eu só voltar aqui para mim poder fazer a leitura na íntegra. Os professores designados na função de especialistas aposentarão com 25 anos de contribuição e 57 anos de idade? Os professores que estão na função de especialistas, se na designação deles está cargo de coordenador, cargo de diretor, que não está dentro da sala de aula, é a mesma coisa dos professores que acessaram, no caso em Sumaré, que acessaram antes via a progressão vertical, porque no município de Sumaré, até pouco tempo, nós tínhamos o acesso. Então, os cargos de gestão, os cargos de especialistas, eram via o acesso. Depois o acesso caiu, e no município de Sumaré nós tivemos essa prática que é a questão da designação. Se mudou a sua nomenclatura, e se você não está em sala de aula, você perde a aposentadoria especial do professor. E aí, a gente pode novamente colocar aqui, você entra na regra geral.
Vamos buscar a regra geral novamente. Ok. A professora Susan, ela perguntou, tem alguma informação sobre as horas trabalhadas e as horas complementares? Então, aí, a questão das horas trabalhadas e horas complementares, elas entram numa questão específica que está aí. O que são essas horas complementares? Elas são suplementação? Elas são projetos? Está descontando o fator previdenciário sobre elas? Joga fora. Então, Ah, o que tem que fazer aqui, amor? não, Professor André, seu microfone está Mudo? fechado. Obrigada. bom, não sei aqui que ponto que fechou meu microfone, mas sobre a questão das horas, é uma questão mais específica, é uma questão mais complexa, porque é preciso entender, dentro da folha de pagamento do RH, essas horas são projeto, é suplementação, qual que é a natureza dessas horas, incide sobre elas o fator previdenciário, está havendo desconto sobre elas. Então, nesse caso específico, primeiramente, o professor precisa entender qual a natureza dessas horas, se incide ou não o desconto previdenciário nelas. Entendendo essas duas questões, ele precisa encaminhar ao SUMPREV essas dúvidas de que se ela será paga ou não por essa média. Era isso a pergunta? Mais uma pergunta, professor André. A professora coloca assim, por que essa diferença depois de 2003? 2003 por que depois de 2003 não? Por que a diferença? Porque é uma lei. É uma lei, e essa lei, ela vale apenas ela caiu a partir de dezembro de 2003. Então, até dezembro de 2003, o servidor público, ele tinha uma lei que protegia ele e dava a ele a integralidade da aposentadoria. A partir de janeiro, né, de 2004, né, a partir daí da promulgação dessa lei, quem entrou no serviço público não entrava mais recebendo ou protegido por essa lei da integralidade. Tá? Então, é uma lei que vigora para todos que entraram no serviço público até dezembro de 2003. E só complementando, foi feita uma pergunta sobre a questão da idade. Acho que foi a professora Fernanda Moranza, sobre a questão da idade de quem está fora da sala de aula, certo? Então, quem está fora da sala de aula, seja por designação, e na sua designação há alteração do cargo, de professor para diretor, diretor assistente, orientador, coordenador pedagógico, quem está com a nomenclatura durante esse período, né, ele está fora da sala de aula. Então, depois você tem, por exemplo, como é designação, você vai ter um período de sala e um período fora de sala. Abre uma outra questão para ser discutida no SUMPREV que a lei não traz. Veja que a lei não fala. Ela fala de quem está dentro da sala de aula e quem está fora da sala de aula. Então, para quem está em cargo de especialista, mulher, 62 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Homem, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Só para complementar. Ana? Ok, professor André. Tem mais uma pergunta da professora Sandra Hoffman. Mas se a legislação já foi aprovada, temos o que fazer para mudar a injustiça? Olha,
é preciso uma movimentação. É preciso que haja um sindicato que atue verdadeiramente em defesa do servidor, não em defesa do patrão. No estado de São Paulo, na reforma da Previdência do Estado, dos professores do estado de São Paulo, foi aprovado, por exemplo, um confisco, um roubo do dinheiro do professor que se aposenta. Ele continua pagando um coeficiente previdenciário de 14%, de 16%. Então, veja, é um roubo, é um confisco. Nesse caso, os sindicatos, os coletivos, eles estão na justiça, estão tentando reverter isso. É muito difícil, mas eu penso que não podemos desistir. Aqui no município de Sumaré, nós podemos, de certa forma, criar uma, junto com o Sumprev, junto com criar uma comissão de estudo dessa lei e propor algumas alterações. Mas a nossa, propondo, a Câmara não vai acolher. Aí a gente tem a questão de ter, se tivéssemos um sindicato a favor da educação, por exemplo, poderíamos levar para a instância da justiça. Então, isso nos ajudaria muito. Tem uma pergunta da professora Ivete. Iniciei em 2000 na educação no Estado e em 2007 em Sumaré. Tenho direito a esta lei de 2003? Ivete, no Estado, sim. No município de Sumaré, não. Porque serão duas aposentadorias distintas, certo? Você não vai compor, acredito eu, você vai se aposentar no Estado e vai se aposentar no município de Sumaré. No Estado de São Paulo, como você iniciou em 2000, você está protegida pela lei, né, pela Emenda Constitucional 41, que te dá integralidade. No município de Sumaré, não. Então, como são sistemas distintos, né, de previdência, o Estado e o município de Sumaré, caso você trabalhe até se aposentar nos dois, você terá a aposentadoria do Estado e a aposentadoria do município. Essa regra não se aplica porque você entrou em 2007 no município. Então, você vai ter essa regra apenas no Estado. Ok, temos a pergunta da professora Aparecida. Voltaremos ao CLT? Se sim, o que acontece com o tempo de contribuição ao Sumprev? Veja que essa também é uma questão bem complexa. Nós tivemos uma live do sindicato que informou no susto os servidores, sem nenhum diálogo com representantes da educação. Veja que não houve nenhum diálogo do sindicato com representantes válidos da educação, que estão aí na luta, que são pelos pares tidos como representantes. O sindicato em nenhum momento ele chamou ou deu abertura para que esses representantes da educação entendessem ou participassem do entendimento. Pelo contrário, os professores que são colocados como os pares, como representantes da educação, que questionaram o sindicato na sua página do Facebook ou por mensagens, eles foram bloqueados da live, e seus comentários nem foram respondidos e nem satisfação de retorno foi dado a essas mensagens, simplesmente não foram respondidas. Então, nessa questão, quando o sindicato trouxe para a gente no susto e fez uma live sobre a possibilidade do retorno de estatutário para seletista, ele fez uma coisa muito assim, fora da nossa realidade. Ele fez um assunto tão difícil, um assunto tão complexo, trazido dessa forma, sem diálogo, sem debate, no susto, numa live de Facebook, sem ter representante da educação, sem debater isso. Então, de certa forma, foi feito de forma muito equivocada. Veja, nessa live, a única coisa que foi colocada para os trabalhadores da educação é que havia uma ação no Ministério Público e que havia uma petição do Ministério Público dizendo que a transformação era ilegal. Mas eu pergunto, alguém da educação no município de Sumaré já viu esse papel do Ministério Público? Foi apresentado na live?
foi apresentada a algum representante da educação ou qualquer outro professor? Eu não vi. Se alguém viu e pudesse compartilhar conosco, seria interessante. Enfim, então nessa live ele tratou essas questões dizendo que haveria transformação para aqueles que eram seletistas, que entraram no Serviço Público Municipal de Sumaré antes de 2010. Então, segundo eles, a transformação deles era ilegal, porque a única forma de se tornar um servidor público estatutário deve ser feita via concurso público e não pela transformação de um concurso para outro, de cientista para estatutário. Essa é a única informação que eu tive, a única informação que vocês todos tiveram. Porque, como eu disse, a partir disso, não houve nenhum esclarecimento, nenhuma explicação, e uma postura de sindicato que deixa muito a desejar. Então, eu não tenho demais explicações para dizer como que está tramitando isso, como que é esse processo, nem eu, nem qualquer outro representante da educação, porque, como eu disse, nós fomos cerceados desse debate, bloqueados e ignorados. Então, infelizmente, sobre essa questão, as únicas informações que eu tenho são as informações que foram feitas na live, que dava conta de que não eram todos os servidores, mas sim aqueles que foram transformados de seletistas, aqueles que entraram no município antes de 2010, e não deu-se nenhuma explicação sobre o que vai fazer com a contribuição, vai voltar, vai devolver dinheiro, o que será feito. Então, não há maiores esclarecimentos. Então, nesse ponto, eu estou na mesma linha que vocês, sem nenhum tipo de informação pertinente, válida, sobre esse assunto para passar, infelizmente. Então, uma postura muito... Mais uma pergunta, professor André. No caso de voltarmos para o CLT, como que fica a situação da integralidade? Veja, o seletista, ele também não tem a questão foi feita a reforma da Previdência, mudou-se a idade, o tempo, existe dentro já da reforma da Previdência como que é o seletista que está na educação, o professor, mas como eu disse, são questões que quem trouxe o sindicato, no caso, que trouxe essa questão, eles precisavam, de forma urgente, explicar para nós. Porque, veja, eu não tenho maiores informações como é que vai ficar. Se o servidor público que entrou antes de 2003, seja ele estatutário ou seletista, está protegido por essa emenda constitucional, se você entrou antes de 2003, você está protegido, seja você seletista ou estatutário, dependente que você for. Servidor público que entrou antes de 2003, ou até dezembro de 2003, está protegido por essa emenda. Todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público, seja eles seletista ou estatutário, estão desprotegidos. E aí, o servidor público estatutário, ele está sob o regime próprio, que no caso nós temos um regime próprio, que é o nosso regime de previdência, e o professor que é seletista, ele está sob o regime do INSS. Essa é a única informação que eu tenho. Por isso que eu digo, eu ressalto. É muito ruim quando as alterações acontecem e demora 1 ano, 2 anos, para que elas sejam explicadas, passadas para os professores, para os trabalhadores, para os servidores públicos como um todo. É muito ruim. Eu penso que todas as instituições, elas têm o seu dia a dia corrido, é muito tenso, né? O serviço público, a gente sabe que é bem difícil, mas a gente não pode esperar 1 ano para explicar isso. E também é muito desgastante trazer uma informação tão complexa como a que foi colocada pelo sindicato e não dar maiores esclarecimentos, deixando todo mundo aí num vácuo e numa ansiedade de informação muito grande. Envolve a nossa vida funcional, envolve o nosso cotidiano. Então, é muito importante que, quando existem alterações,
ou quando surgem informações bombásticas, que em seguida haja também as explicações para as dúvidas que vão surgir. Ok, professor André. Mais uma pergunta da professora Sandra. Se o professor é designado para o cargo e depois volta para a sala de aula, ele terá direito à integralidade na aposentadoria especial? Então, veja que são os vácuos que as alterações vão criando. Nós tínhamos no nosso município a nossa progressão de carreira, a nossa progressão horizontal, que está saindo do papel. Temos aí, felizmente, hoje uma equipe que entrou na comissão muito boa, que está trabalhando de forma suada, dias e dias, para que a nossa letra caminhe, para que a nossa progressão horizontal caminhe. E aí tínhamos a nossa progressão vertical, que era o acesso, que precisava de algumas alterações, mas, de certa forma, ela era uma promoção horizontal que dava conta de atender um plano de carreira. Então, você tinha os seus quesitos, você, de professor, né, você poderia acessar uma orientação, uma coordenação, uma vice-direção, mas isso acabou. Acabou, e a forma que isso foi feito também com o termo de ajuste de conduta e a forma de compor o cargo, de certa forma é ruim para todo mundo. É ruim para a rede, é ruim para o professor que é designado, é ruim para a educação em geral. E cria esse vácuo que a gente não consegue dar conta. Por quê? Porque se não fosse designado, esse professor ele teria que fazer um concurso público para orientador, para coordenador pedagógico, para diretor assistente e para diretor de unidade escolar. Ingressando via concurso, ele estava sujeito, a lei é clara, ele perde o direito, né, aquela diferencinha de aposentadoria especial, porque não está em sala de aula. Então, a lei dá conta disso. Vê que quando a gente lê a 6449/20, e você tem aquele que ingressou via titularidade de cargo de concurso, a resposta é clara. Se você está fora da sala de aula num cargo de especialista, você perdeu seu direito de aposentadoria como professor. E aí o vácuo que nós temos é que nós temos no município uma lei municipal que nos diz que quem está fora da educação básica, fora de sala de aula, no cargo de especialista via concurso público, perde a aposentadoria especial, mas aí nós temos uma outra situação, que é o designado. E aí nós temos uma brecha, porque daí é o advogado, é a interpretação da lei, como que vai resolver? Eu fiquei 15 anos de professor e 10 anos eu fiquei numa função designada com cargo, com a nomenclatura de diretor. E aí? O que eu faço? Eu volto para a sala 5 anos antes, e esses 10 anos, como é que fica? Há uma brecha. Há uma brecha de interpretação jurídica, que aí vai ficar na questão do advogado e do juiz decidir. Não temos uma resposta definitiva para dizer não, você vai perder esse... Porque a lei diz que você não que você não está dentro da sala de aula, que você está em outra função. Então, mas e aí? Mas o meu cargo é professor, pelo concurso. Então, o que vai fazer com esses anos? Infelizmente, não temos uma resposta definitiva de olhar na lei e dizer, não, a lei diz isso para você. Não há. Aí é preciso ir para uma instância superior. Uma instância jurídica. Professor André, estamos caminhando para o final. Temos mais 2 perguntas que eu gostaria de colocar. Já vou fazer as 2 na íntegra, e aí você vê como consegue administrar a resposta. A professora Fernanda Nauri pergunta: houve comentários que voltaremos ao regime seletista. Teremos que pagar a complementação da aposentadoria? E a pergunta da professora Rosana Souza: a informação dada para o sindicato de que vamos voltar para o CLT é correta?
Vamos lá. Vamos retomar essa questão. Sobre retorno para o seletismo e complementação. Nós sabemos que no município de Sumaré, nós tivemos um termo de ajuda de conduta e uma lei que garantia a complementação. Entretanto, isso caiu, e os professores que pediram para se aposentar na complementação, por volta de 2016 para 2017, tiveram que voltar para suas funções, seja na escola, ou seja na diretoria, ou na Secretaria Municipal de Educação, porque tinham perdido essa complementação que antes havia sido garantida. E entraram na justiça. Eu sei que há uma definição da justiça, entretanto, não há nada de publicado oficial se aqueles que pediram a complementação ganharam ou perderam na justiça. Sobre a complementação, é importante questionar o SUMPREV, se essa complementação a justiça deferiu, quem vai pagar essa complementação, se será paga pelo SUMPREV ou não. Então, é uma questão que precisa ser levada ao SUMPREV. E aí você tem um agravante, veja, porque eu estou falando da questão do retorno, né, desse retorno que foi aventado, que foi colocado de forma irresponsável. Eu vou usar a palavra, foi colocado essa transformação, esse retorno para seletista, ela foi colocada de forma irresponsável. Porque quando ela é colocada uma situação complexa, como eu já disse, dessa forma, sem trazer esclarecimentos pertinentes àqueles que são afetados por isso, é um equívoco gigantesco, uma responsabilidade gigantesca. Então, sobre essa pergunta, não há como deferir, não há como dizer sobre o que vai acontecer, porque, de fato, não houve esse retorno ainda. Então, a gente só vai poder bater o martelo sobre o que vai fazer se esse retorno for concreto e existir. Enquanto ele não existe, a gente só tem fake news, a gente só tem informação desencontrada, informação não oficial. Então, por isso que é importante, veja, nós já estamos com mais de um mês de que isso foi colocado numa live de Facebook, e até agora não há, de forma responsável por parte do sindicato, nenhuma informação para a educação. Como eu disse, o sindicato, ao invés de chamar os representantes da educação, ele bloqueou, ele cerceou do debate os representantes da educação. Mas, de certa forma, eu não acho que esses são representantes válidos. Peça aos professores que elejam seus representantes, para que eles estejam a par desse debate no SUMPREV. E aí, complementando a segunda pergunta, sobre se vai retroceder ou não, como eu disse, foi colocado em uma live, até hoje não foi precisado para nenhum professor. Se foi, me desculpem, eu estou cometendo um equívoco gigantesco, mas se algum professor presente nessa live, algum diretor, alguém da educação, algum trabalhador da educação que está aqui nessa live hoje, se ele tiver em mãos qualquer documento de provocação do Ministério Público ou de qualquer outra instituição do poder público, dizendo que há necessidade dessa transformação porque foi irregular, por favor, compartilhem comigo, para que uma injustiça não seja cometida. Mas até agora, eu desconheço. Como eu disse, se alguém souber, porque aí quando não temos nada de oficial, um papel do Ministério Público, do Trabalho, ou coisa parecida, a gente fica divagando em cima do se, do será. Se a gente voltar, será que voltaremos? Será que vai ser isso? E isso é tão ruim. Veja que, quando vem essas perguntas, eu consigo sentir a angústia, porque eu também fico angustiado de ver os colegas, a angústia e a ansiedade que há nessas questões. Gente, vamos voltar, não vamos voltar? Então, isso não deve ser feito assim. A gente está lidando com o psicológico de trabalhadores, de pessoas. Então, é muito ruim ficar nessa dúvida. E não temos nenhuma resposta sobre essa questão do retorno ao seletismo. Andréa, oi, você está me escutando? Sim, quem é?
Eu sou a Karen, professora. Eu liguei no sindicato. Depois dessa situação, eu liguei no sindicato, porque para mim está sendo mais um jogo político. Solta uma situação onde o FAPES ele vai pagar a complementação e logo solta essa situação que a gente vai virar CLT, né? Então fica duas situações onde a gente fica no será, como você disse, e as nossas vidas, né? Que está acontecendo isso, é o nosso futuro. E quando o sindicato me colocou, na mesma posição que você colocou para o grupo, que houve uma exigência do Ministério Público, que foi irregular a gente virar estatutária, sendo que teve voto, isso foi votado para a gente que escolheu isso. Porque em 2003 nós não tínhamos direito a nada. O concurso de 2003 veio com um concurso onde a gente não tinha um benefício, André. E aí a maioria voltou estatutário para a gente também poder ter os benefícios que tinham os concursos anteriores. Quando o sindicato me colocou, ele me colocou assim, afirmando realmente que existe a situação do Ministério, que eles estão entrando em recurso, né, em relação a gente voltar à CLT, inclusive, pode ser até que a gente perca os benefícios. Então, eles me deixaram muito preocupada em relação a isso, porque enquanto estatutário eu tenho a minha licença-prêmio, eu tenho as abonadas, tenho meu quinquênio, coisas que eu não teria se fosse fiel ao meu edital, de 2003. Então, assim, são muitos jogos políticos, e a gente fica mesmo no será. Olha, muito importante isso que você disse, porque mostra que não é assim, eu não estou aqui, a minha intenção não é aqui competir com o sindicato, pegar em pé de sindicato, nada, é só dizer assim, há uma ADIM, há um processo, há um ofício, mostra para os servidores. O sindicato é um jurídico. Se há um processo que o sindicato tem a anuência disso, a equipe jurídica ela pode consultar, imprimir esse processo e divulgar aos servidores. Olha, há um processo, tem esse pedido, falou que é regular por isso, por isso, por isso. Eu penso que isso é uma conduta séria, que deixa a gente um pouco mais informado. E você coloca essa questão das abonadas, dos benefícios. Veja só, realmente, há a possibilidade da perda disso. Mas também não está claro se vai perder ou não, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas os trabalhadores, os professores do estado de São Paulo, eles já perderam isso. Os deputados da base de apoio do governador João Dória, por exemplo, votaram e aprovaram que os professores estaduais perderam as abonadas, perderam uma série de benefícios que tinham dentro do serviço público. E aí eu pergunto a vocês, a reforma da Previdência, ela foi aprovada no âmbito federal, foi aprovada no estado de São Paulo, os deputados votaram, todos eles da base do governo, e da mesma forma que aprovaram agora, há um mês atrás, no estado de São Paulo, a perda das abonadas, isso pode vir para o município, assim, rapidamente. E pode ser votado aí, de novo, no apagar das luzes do ano, quando está todo mundo de férias, vem a facada nas costas. Então, é importante a gente estar atento, estar ligado na legislação. Mas isso tudo é uma antecipação da PEC 32, que está tendo uma queda de braço gigantesca, que é a reforma administrativa, na Câmara dos Deputados, cujo esse governo federal que está aí trabalha fortemente para aprovar. Aprovando a PEC 32, automaticamente todos nós voltamos para o INSS, deixa de existir Sumprev, deixa de existir sistema próprio, deixa de existir tudo isso, abonada, estabilidade e tudo mais. Então, como eu disse, eu iniciei a minha fala nessa live hoje, nenhuma das reformas que foram feitas de 2016 para cá foram reformas que foram produtivas para o Estado brasileiro ou
no âmbito mais específico para o servidor, para o professor. Ok, professor André, o nosso tempo, ele se acaba, então, em nome muitas perguntas ainda surgiram e ainda estão surgindo, e como disse o professor André, que bom que essas dúvidas estão surgindo, porque os movimentos, as novas ideias, os novos encaminhamentos, eles só surgem a partir de demandas, a partir de questões, né? Então, que bom que houve esse espaço para que nós pudéssemos nos debruçar diante desse documento e, a partir dele, então, pensarmos aí em novas possibilidades, novos caminhos, e estarmos atentos àquilo que também nos faz sentido, né, e que também nos diz respeito à nossa vida funcional, à nossa vida futura. Então, as dúvidas continuarão surgindo, o professor André, ele continuará à disposição para ir respondendo essas questões, né? Vocês podem também entrar em contato com ele, enviar por e-mail. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome do CEFENS, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor André Benites por ter vindo até nós, né, fazer essa live, trazer um pouco desse esclarecimento. Agradeço a todos os professores, gestores, a equipe do CEFENS que esteve aqui nos bastidores nos auxiliando, a todas as outras instâncias que estão aqui nos acompanhando. Eu registrei a presença do grupo de projetos especiais, do CIRASE, do Núcleo de Inclusão e outros segmentos que estão aqui nos acompanhando, né? Então, isso aqui é fruto de um trabalho de equipe, de construção, e eu gostaria, né, em nome do CEFENS e em nome de toda a equipe, agradecer a participação de cada um de vocês, tá? Então, professor André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e contribuição com toda a rede, e também eu gostaria de agradecer aí a todos os educadores que estão aqui, e da nossa parte, declaramos por encerrada esse evento. Ana, pelas suas palavras, a você, aos colegas, a direção do Centro de Formação, a supervisão do Centro de Formação. Digo a todos que nós temos uma grande conquista no nosso município na educação, que é o Centro de Formação, o CEFENS. Nós precisamos nos apropriar dele, precisamos ocupar o Centro de Formação, e agradeço a todos os colegas, professores e professoras que estão conosco hoje aqui. Como eu disse, assim, refletir, estudar, refletir, e que bom que saímos daqui cheios de dúvidas e vontade de mudança. Obrigado a todos. Sobre o certificado, pessoal, amanhã o certificado já estará disponível para vocês, e aí cada um dos professores envia aos seus formadores, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.